Shalom, shalom, lekulam. Vamos concluir nosso estudo sobre a letra Vav. Significado. Enquanto o desenho do Vav, que essa letra aqui em questão, que nós estamos estudando, vamos concluir esse assunto, uma análise esotérica sobre a letra Vav. Enquanto o desenho do Vav se parece com um gancho, a palavra Vav realmente significa gancho. Um gancho é algo que segura duas coisas juntas. É também um meio de conectar o espiritual e o físico, como se vê na história acima. Se um homem está conectado ao alto, ele não cai abaixo. A história acima aqui que fala é sobre um tzadik, um homem justo, que subia numa ladeira escorregadia e algumas pessoas viram e foram querer fazer a mesma coisa e se machucaram muito, inclusive precisando de cuidados médicos. Ao melhorarem, essas pessoas foram lá até o tzadik e perguntaram como pode o senhor subir ali e não cair. Ele disse: o homem só cai quando ele não está conectado com o alto. Enfim, então é essa história aqui que está falando, não acabei mostrando, mas eu trago aqui de forma resumida. No nível sintático, acrescentar um Vav ao início de qualquer palavra cria o significado I, ou seja, se a gente colocar a letra Vav, essa letra, no início de qualquer palavra, ele torna-se um termo aditivo, I, ou seja, ele junta a palavra seguinte a uma outra palavra ou até uma frase a uma outra frase. Por exemplo, V é Vav, ou seja, um elemento conectivo, aditivo, mesmo que você diz que, assim, popularmente falando, soma, adição, adicionar, ok? Então, ele quer dizer estas coisas, ou esta. Então, se você colocar, ele quer dizer estas, mas você coloca V, então você diz e estas, ou e estas coisas. Significa e estas coisas. Ele quer dizer e estas coisas. Quando ele significa só estas, mas quando se coloca a Vav, então junta e cria o significado aditivo e estas coisas. Dentro de uma frase, e o Vav, né, que tem um valor E, ou seja, aditivo, o significado aditivo de adição, é o gancho que conecta uma palavra ou frase à seguinte. Além disso, o Vav é agregado a um verbo. Converte aquele verbo do passado para o tempo futuro. Olha que interessante. Então nós vemos o Vav, além de ter essa capacidade aditiva de somar uma palavra a outra, ou uma frase, ou até mesmo uma frase a outra, lá também o Vav, a letra Vav também tem essa capacidade de transformar o passado, do passado para o presente, e do presente para o passado, e do passado para o futuro. Então ela é um portal, ok? Ela é um portal, a letra Vav é um portal. O Vav agregado a um verbo converte aquele verbo do passado para o tempo futuro. Por isso que dizemos que a Torá ela é atemporal, ela não está sujeita a presente, passado e futuro.
Por causa que o Vav, que é uma das suas letras que consta na Torá, e a maioria das parashot começa com a letra Vav, e não é à toa. Parashot quer dizer porções de estudo semanal. Parashat Hashavua, porções em que se estuda semanalmente. Ela é dividida em 53 porções. E a maioria das porções, ou parashot, começa com a letra Vav. Então, o Vav é agregado a um verbo, converte o verbo do passado para o tempo futuro, ou do futuro para o tempo passado. Por exemplo, a palavra Hayá em hebraico significa era, ou seja, passado, pretérito. A palavra Verhayá, ou seja, a mesma palavra, aqui ela, Hayá, só que a gente coloca o Vav, então fica Verhayá. Então, a adição do Vav, essa letra, a adição do Vav, a palavra Hayá, que significa era, ou seja, tempo passado, ela faz dessa palavra que tinha um significado passado a transformar-se para o futuro. A palavra Verhayá significa era. Simplesmente, agregando o Vav, o passado é transformado em futuro. Ao contrário, considere a palavra Yehi, que significa será. Essa aqui são formas de transliteradas, entendeu? Transliterada de palavras. É a forma transliterada, ou seja, usando gráficos, representações gráficas do nosso alfabeto latino, ok? Então, Yehi significa será. Quer dizer o quê? Implica num futuro, em algo que não está no presente, algo que é inalcançável ainda para quem está no presente. Pois bem, como em Yehi Or, Hashem disse, Yehi Or, Hashem disse que haja luz. É o que significa Yehi Or, Yehi Or, Yehi Or, que haja luz. Coloque um Vav nessa expressão Yehi Or, coloque o Vav na frente e ficar assim, ó. Vai Yehi. E o significado se torna houve, ou seja, sai do futuro, haja, e vem para o passado, torna-se. Então é um portal a letra Vav. Ela transforma algo que estava no futuro para o passado e vice-versa. Vai ri, e o significado se torna houve, luz, no tempo passado. Então a letra Vav é um portal. Com isso em mente, podemos apreciar uma lição. Na Torá, as 53 parashot, todas, exceto 10, eu digo 11, vou dizer por quê, começam com um Vav. Similarmente, o Tania, o livro do Rabi Shineu Zalman de Liad, também conhecido como a lei escrita do Hassidismo, o movimento começado com Baal Shem Tov, tem 53 capítulos em sua primeira seção. Todos os 53 capítulos, com exceção de 10, começam com um Vav. Olha só, 53 capítulos, com exceção de 10, todos começam com o Vav. Então, 43 capítulos começam com o Vav e somente 10 não tem a ocorrência do Vav, já que 43 mais 10 são 53. Se são 53 capítulos, então 10 não tem a ocorrência do Vav, então 43, então 43 tem a ocorrência do Vav.
Porque 10 capítulos da Torá e do Tânia não começam com a letra Vav? Interroga. Talvez a resposta seja a seguinte: a Torá é frequentemente comparada à água. Assim como a água desce as montanhas escarpadas até o vale abaixo, sem mudar a sua essência, que dá vida, também a Torá chega ao homem em sua forma original, essencial. A Torá começou no céu, emanando do Criador, e então viajou e viaja continuamente. Aqui para o mundo físico, totalmente intacta. Essa mensagem é transmitida através da letra Vav, a sexta letra do Aleph Bet. Como vimos, um portal para o passado tempo, para o passado, o futuro e o presente. Então, por isso a Torá ela é atemporal, ela não está restrita ao tempo, às noções de tempo e nem de espaço. Que é um gancho, o Vav representa um gancho, conectando o reino mais elevado, o mundo superior, ao inferior. O conduto que permite a Torá fluir até o homem. Historicamente, a Torá também conecta as leis e costumes do passado ao presente. E assim o presente ao futuro. Como o Vav, que tem a capacidade de mudar uma palavra, frase ou ideia do passado ao futuro e vice-versa. A Torá está tanto dentro do tempo como além do tempo. Seus ensinamentos eternos unem a vida no início da criação com os assuntos atuais da vida moderna. Alguém poderia dizer que as 10 porções da Torá, eu digo 11, e os 10 capítulos do Tânia, que não começam com um Vav, atraem a atenção aos 10 mandamentos e aos 10 pronunciamentos. Ele está falando aqui que aqueles 10 que não tem Vav, já que são 53 capítulos, tanto o Tânia como a Torá, sendo que 43, o início das parashiot, ou porções semanais, começa com a letra Vav, há 43 parashiot que começa com a letra Vav, o início da parashá, a primeira palavra da parashá. E 10 não tem a ocorrência do Vav. Então aí ele está falando que alguns fazem a colocação de que esses 10 que não tem a letra Vav referem-se aos 10 pronunciamentos e os 10 mandamentos da Torá. Eu digo que faz mais sentido ainda dizer as 10 Sefirot. E veremos o porquê. Ensinamentos, né, as falas de Hashem com as quais o Criador criou o mundo. Como explica o Zohar, se um judeu segue os 10 mandamentos da Torá, o mundo que foi criado com os 10 pronunciamentos continuará a existir. Se, no entanto, ele não o fizer, Hashem não o permita, então o mundo reverterá ao caos primordial, ao passado antes da criação do mundo. Então, veja que é de suma importância que se trabalhe a Torá 6 dias
e no sétimo dia é um dia meditativo. É só fazer como boi, sentar e remoer. Assim, o VAV nos ensina o efeito monumental que temos sobre o mundo. Ao estarmos conectados no alto e trazendo a Torá aqui para a terra em nossos pensamentos. Olha, de novo, pensamento. Então, nós nos conectamos e trazemos a Torá para a terra através de pensamentos, fala e ações. Vamos analisar aqui a questão das 53 Parashiot. Sendo que 43 delas, segundo o escritor, eu digo 42 porque eu fiz a conta, recontei e não achei 43. Fiz uma conta meticulosa, mas se alguém puder me ajudar, e eu posso ter falhado nisso aí, né? É só botar aí no comentário aí, se alguém conseguir essa façanha. Mas eu quero dizer que eu fiz uma conta meticulosa aqui, certo? A exaustão, fiz e refiz. E achei só 42 porções, enfim. A Parashá de Lech Lechá começa com a letra Vav. Eu sublinhei aqui, ó, cada Vav começa, ó, Parashá, primeiro aqui eu coloquei, ó, ao lado a numeração, certo? Aqui, ó, a numeração aqui do lado direito até 30. À esquerda até 42. A 43ª eu não encontrei, certo? Se alguém puder me ajudar com isso aí também, agradeço. Na humildade mesmo, falando, certo? Lech Lechá, primeiro, Lech Lechá começa com Vaiomê. Vaiomê, então, portanto, começa com a letra Vav. A segunda, Vaierá, começa com Vav, Vaierá. A Chaye Sará começa com Vaihu, Vaihu. A quarta, Toledote, Vaele, todas começando com Vav. Olha, vai olhando, certo? A relação de Vavs, eu sublinhei aí, certo? A quinta, Vaietzer, começa também com o mesmo nome da Parashá. Aqui é o nome da Parashá, ou seja, da porção semanal. À esquerda do nome da porção semanal é o início da Parashá, o início da porção semanal, certo? Então, veja, Vaietze também começa com o mesmo nome da Parashá, Vaietze. Portanto, começando também com Vav. Sexta, Vaishlach, também da mesma forma que Vaietze, que é o nome da Parashá e a primeira palavra da porção semanal, Vaishlach também acompanha esse mesmo procedimento da Parashá. Então, Vaishlach se comporta como Vaietze. O nome da Parashá é o mesmo nome que começa a porção semanal. Então, Vaishlach é a primeira palavra da porção semanal. Também começa com a letra Vav. Vayeshev também com Vav, da mesma forma. Essas três parashiotes, da mesma forma, o nome da Parashá, a primeira palavra da Parashá é igual ao nome da Parashá, Vayeshev. Temos aqui Miketz, que a primeira palavra é Vayehi, com Vav também. Vaigash, que também começa com o mesmo nome da Parashá, Vaigash também com Vav. Olha, sublinhando, certo? Todas as ocorrências são com Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vaigash, paramos aqui, Vaigash. 9. Temos aqui Vayehi, também a primeira palavra da Parashá é Vayehi. Shemot, que já é o Sefer Shemot, nós estávamos vendo aqui o Sefer Bereshit, ou seja, o livro de Gênesis, agora o Sefer
Shemot, o livro de Êxodo, conhecido popularmente como Êxodo. Mas a tradução mais caché, mais adequada, é nomes. Começa com a palavra vaele, ou seja, vele, ou seja, com vav. Vaere. A Parashat Vaere começa com Vaedabe. Tem a Parashá Bo, começa com Vaiome, também com Vav. Bechalach, Vaierri, também com Vav. Itro, Vaishma, também com Vav. Olha aqui, está tudo sendo sublinhado. Não é à toa que tem essas ocorrências de Vav. Tem a Mishpatim com Vaile também. Tem Terumá, Parashá de Terumá, também começa com Vav, Vaida B. Tetzaveh também começa com Vav, Veatá. Temos aqui Kitzá, que também começa com Vaida B, com Vav, ou seja, portanto, com Vav. Aqui está sublinhado, vai vendo a ocorrência dos Vavs. Tem Vayakhel, que começa com também o nome da Parashá, Vayakhel. Tem Vaikra, já estamos na 21ª, Vaikra, aqui 21ª, Vaikra também começa com Vav, Vaikra. Tsav começa com a palavra Vaidabe, também com Vav, sublinha aqui. 23. Parashá de Shemini começa com Vaierri, também com Vav. 24. Tazria, lepra, né? Quer dizer, começa com Vaidabe, também com Vav. Olha só. Metsorá começa também com Vav, Vaidabe, a primeira palavra da Parashá. Acharei, Parashat Acharei, também começa com Vav, Vaidabe. Parashat Kedoshim, aqui ó, 27ª. Parashat Kedoshim também começa com Vav, Vaidabe. Parashat, aqui ó, Vaiome, a 28ª. Parashat Emor, começa também com Vav, Vaiomer. Aqui Vav, sublinha, Vaiomer. Parashat Berá começa com também Vaiomer, com Vav, também aqui Vav, Vaiomer. E a 30ª, Vaetchanan, Parashat Vaetchanan, também começando com Vav, também tem o mesmo nome da Parashá, começa a primeira palavra com o mesmo nome da Parashá, Vaetchanan, portanto com Vav. Veja aqui os 30, ó, chegamos aos 30. Todas essas parashiot, as primeiras palavras de cada uma dessas parashiot, começando com a letra Vav, todo sublinhado, com a letra Vav, mostrando que o Vav é um elemento conectivo e um portal. Por isso a Torá é atemporal, como vimos. Yaakov, sim, porque Yaakov vem dessa palavra, mas aqui não é Yaakov, é Ekev, Parashá de Ekev. 31, ok? A 31ª Parashá, com a ocorrência da letra Vav no início da sua primeira letra da sua porção semanal. Então, veja que não é aleatório. Vai Verraiá. Começa a Parashá de Ekev, começa com Verraiá. Kitavó, Parashá de Kitavó, começa com Verraiá também. Vamos, 33ª, Parashat Vaelech. Começa com também o mesmo nome da Parashá, a primeira palavra da Parashá também tem o mesmo nome da Parashá, Vaelech. Bamidbar, 34ª Parashá,
começa com Vaeda B. Com Vav também. Olha aqui a ocorrência dos Vavims. Vamos assim falar no plural. De Vav, Vavims. Entendeu? 1, 2, 3, aqui, a ocorrência do Vav. Ok? Vamos lá. Parashat Nassó também começa com Vav e Vaeda B. Parashat Behaloterra. Behaloterra. Parashat Behaloterra, a 33ª Parashá. Começa com Vaeda B também. Vav aqui sublinhado. Aí. Behaloterra. Ok? Quer dizer acender. É aquela Parashá que fala de lá da menorá. Então, começa ela com Vaeda B. Parashat Shelach começa também com Vaeda B. Olha aqui a Vav. Olha aqui todos os Vavs, os Vavins, plural, Vavins, com... está sublinhado, certo? Parashat de Korach também começa com o mesmo nome da Parashá. A primeira palavra é o mesmo nome da Parashá. Não, aqui é Vaikach, não é o nome de Korach. Korach aqui, ela começa com Vaikach, também com Vav. Agora Parashat Hukat. Hukat começa com Vaeda B, também com Vav. Parashat Balak começa com Vav também. Vaiere. Ok? Também com Vav. E Parashat Pinchas começa também com Vaeda B. E terminando aqui, Parashat Matot começa também com Vav, Vaeda B. Então, todas essas 42, ó, 42 aqui, ó. Por isso que eu falei que se alguém achar a 43ª, eu agradeço. Porque eu contei e recontei e não achei. Procurei meticulosamente, enfim. 42, mas esse número é um número, ao meu ver, exato, correto. 42. Porque 42, 4 mais 2 é igual a 6, que é Vav. É os Vavims que nós encontramos aqui. Certo? Então, 42, 4 mais 2, igual a 6, que é o valor numérico de Vav. Aí você me pergunta, onde chegaremos com isso? Vamos ver aqui. Então, se são 53 e não foi achado a 43ª Parashá, então não temos aquela história de 10 para completar os 53. Então agora são 11. Onde chegaremos com esse 11? Vamos aqui. Ó. 11 é isso aqui. Ó. Keter, a primeira dimensão, certo? Que também está no homem. O homem é composto dessas 10 dimensões. O ser humano é composto, e todas as coisas criadas no mundo, onde você pensar que existe alguma coisa criada, tem essas 10 energias espirituais. Keter, coroa, a primeira. Rokhmah, sabedoria, a segunda. Binah, a terceira, entendimento. Da'at, conhecimento. Moshe Rabbeinu veio dessa Sefirat. Ele saiu dessa dimensão, da dimensão do conhecimento. Quarta Sefirá. Hesed, que é bondade. Quinta Sefirá. Gevurah, severidade ou julgamento. Sexta Sefirá. Tiferet, beleza. Sétima. Netzach, vitória. Oitava. Rod, esplendor. 9. Yesod, fundamento. E a 12ª, 11, por isso que é Malchut, né? Que é realeza, 11ª. Então, se a gente somar agora, aí vai dar 53, que é o número das Parashiot. 11, certo, gente? 11 mais 42 dá quanto? 53. Você pode fazer aí, se quiser. Olha só. 11, vai, 42, eu não achei 43, como eu disse, com 11, aí vai dar o número de Parashiot, 3, 4 e 1, 5, pronto, 53, ok? Aí a gente acha, aí você pergunta, o que tem a ver, então, esse assunto das dimensões que você falou que faz parte do ser humano,
enfim, toda coisa criada. Quero dizer que muitas coisas que a gente fala com ação, pensamento, fala e ação, essas dimensões acabam sendo manchadas, por assim dizer, entendeu? Maculadas. E esse é o fenômeno da doença e da enfermidade. Para a gente poder livrar e limpar essas dimensões e melhorar o nosso corpo, sim, porque o nome da Hashem está aqui, eu fiz o nome da Hashem. Aí vocês, oxente, você escreveu o nome da Hashem, pode escrever. E se apagar? Pode apagar, sabe por quê? Olha aí onde eu botei abaixo da linha. A Alahá diz que pode fazer o nome e apagar se você puser a iode abaixo da base das letras. Olha. Ela está abaixo da linha da base. Então, se apagar, não tem problema nenhum aqui. Mas se puser ele certinho como está, o iode aqui em cima, Chas Shalom, é proibido fazer isso. O que eu quero dizer aqui é que o nome de Hashem, essas últimas duas letras, a Vav, olha ela aqui em questão, a Vav, mais a Re final, aqui, colocamos ela aqui, Vav, que valor numérico 6, e Re, valor numérico 5, somamos 5 mais 6 dá 11. Aqui, é o que eu falei, o homem é composto por 11 dimensões ou energias espirituais. E, se a gente não tomar cuidado, o outro lado que se opõe à santidade, a Sitra Achra, o lado do mal, se alimenta com essas energias, Chas Shalom, que os seus proíbam. Então, 11 representa o homem aqui, o homem que é composto desses 11 elementos espirituais. Como falei, coroa, sabedoria, entendimento, conhecimento, bondade, severidade, beleza, vitória, esplendor, fundamento e realeza. O homem é composto disso. Essa é a imagem e a semelhança do Criador no homem. É essa aqui. Então, 11. Então, como é que a pessoa consegue limpar essas dimensões? Através do Ketoret. Você sabia que o Ketoret, ele é composto de 11 especiarias? E essas 11 especiarias têm o poder de limpar as coisas que nós sujamos nesses recipientes espirituais. Vamos ver se tem 11 mesmo. Vamos pegar o Sidur e vamos ver se o Ketoret, ele tem 11 especiarias. Tá aqui. Sidur, tá aqui. Primeira, vou olhando que tem o número 1 sempre na frente. Olha. Primeira especiaria, Hatsori. Segunda especiaria, a Hatsiporen.